bem-aventurada, porque alcançou da parte de Deus esse bem-estar espiritual, não trava mais nenhuma batalha, o mal não lhe toca, nenhum tipo de doença ou enfermidade não lhe aflige mais, desconhece tristeza e jamais vai enfrentar tribulação, não travará mais guerra com o adversário, porque agora ela alcançou da parte do Senhor esta condição de bem-aventurança, essa promessa de bem-estar espiritual, que inclui a ideia que nenhum bem feito nesta vida pode perder-se finalmente, a despeito até de morte violenta. Visava consolar os mártires, era isso que o Senhor pretendia quando estava dizendo isso a João e mandou escrever, porque visava consolar os mártires, que é o tema central do livro do Apocalipse. Então, para nós que aqui estamos e servimos ao Senhor, que você o faça com excelência, não faça com indiferença, não faça com interesse próprio, porque tudo quanto fizermos em favor de Cristo, quando chegar a nossa vez, como já li no início desse ato, certo que a nossa vida é breve, se Jesus não vier, chegará o nosso dia, pois também como está escrito na palavra de Deus, tudo que tem vida, sem exceção, um dia morrerá, salvo aqueles que subirem no arrebatamento da igreja. Então, no Apocalipse, há 7 bem-aventuranças, esta é a segunda delas. Então, quando está o Senhor dizendo, ou a voz dizendo a João, o consolo dá forças para cumprir alegremente o próprio destino, ainda que tal destino seja difícil de acordo com os padrões humanos. Essa bem-aventurança, ela é solenemente afirmada, como vemos no versículo em que li, pelo Espírito Santo, e não meramente ou unicamente pela voz celeste não identificada. Também podemos usar este versículo que li, agora estamos então meditando, podemos usá-lo e comparar com a eloquente passagem de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 51 até os 58. Considere cada uma destas palavras que está escrito: eis que aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Assim está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 58. Voltando ainda mais uma vez
ao versículo que estamos meditando em Apocalipse, quando está escrito que descansem das suas fadigas. É o que está escrito aí no versículo 13. Ele ouviu uma voz, e essa voz dizia: bem-aventurados os mortos, porque eles descansam de suas fadigas. Hoje, se porventura houver lágrima, é só por conta da separação breve, mas não há motivo para desespero para quem está em Cristo. Não há motivo para descontrole para quem está em Cristo, porque quem está em Cristo sabe que em qualquer momento ou Jesus vem ou Ele chama o nosso nome, e segundo a nossa fé, a nossa profissão de fé, é melhor estar com Ele do que estar aqui. Pode haver alguém que chore por desespero e remorso, mas tudo que deve ser feito por alguém, faça assim em vida, e não tente mostrar nenhuma bondade no dia de hoje, porque hoje, diante de nós aqui só estão os restos mortais da missionária Silvia, porque ela mesma já está junto com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jeremias, Isaías, Paulo, Pedro. Ela está com todos os santos do Senhor, aguardando o soar da última trombeta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, quando diz o versículo, descansem das suas fadigas, isso está em contraste com os adoradores da besta, os quais em tormento eterno não têm descanso para sempre, conforme se vê no 11º versículo de João, de Apocalipse 14. Essa comparação, obviamente, ela é tensionada, porque nos versículos anteriores falam daqueles que são os adoradores da besta, que esses não terão descanso, sofrerão por toda a eternidade, e de forma tensionada traz então a situação contrária daqueles que descansam de suas fadigas no Senhor, porque como está escrito, para mostrar que o sofrimento, o labor, os esforços exaustivos terão fim, redundando em um galardão riquíssimo. Isso é um alerta para nós cristãos, que por vezes reclamamos que está cansativo trabalhar para o Senhor, que por vezes reclamamos que tudo eu, tudo só eu, mas aquele que trabalha sem reclamar, que é sempre firme, constante, abundante na obra do Senhor, sabe que seu trabalho não é vão, e quando fechar os seus olhos nesse dia, como está escrito no versículo que lemos, suas obras o acompanharão e receberão a recompensa do Senhor lá, porque o labor desta vida nos deixa exaustos. Não nos cansamos do trabalho, mas no trabalho, mas o trabalho celestial, pois certo é que haverá muitos e elevados projetos que cumpriremos nos lugares celestiais, e eles não nos cansarão, pelo contrário, nos inspirarão a esforços ainda maiores, porque lá para onde vamos no céu, não vamos ficar de braços cruzados sem fazer nada, porque Jesus já disse que o Pai trabalha e Ele trabalha, e nós também iremos lá para trabalhar, porém não haverá fadiga e nem cansaço. Os esforços terrenos nos cansam, mas há um descanso glorioso que se seguirá. O descansar dos labores no presente contexto deve significar também para nós a liberação dos sofrimentos e perseguições causados pela lealdade a Cristo, para que nossos labores serão realizados. Aí, como está escrito no final do versículo, as suas obras os acompanham. Nós descansamos delas, mas elas não descansam de nós. Nós vamos descansar, as obras vão descansar aqui, mas nós vamos continuar trabalhando lá. Elas mostram-se ativas e nos seguem. Esta é uma maneira, deixa eu explicar isso, uma maneira metafórica de dizer que haverá galardões ou coroas,
para os esforços fiéis e diligentes em favor de Cristo, o que necessariamente inclui, no caso dos mártires, o sofrimento em favor dele, em favor de Cristo. Então vale a pena sofrer por amor a Cristo. Vale a pena se desgastar por amor a Cristo. Vale a pena eu abrir mão do meu tempo de lazer para fazer a obra de Cristo. Porque quando chegarmos lá, vamos receber a recompensa do justo juiz. Se você quer gastar a sua vida com lazer, é um direito. Mas não censure quem quer gastar a sua vida fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Não censure ou critique quem gasta e se deixa gastar fazendo a obra do Senhor por amor a Cristo. Porque isso defende a verdade que as recompensas e coroas consistem essencialmente daquilo que sucede conosco, mais do que aquilo que chegamos a possuir. Que você guarde bem isso. Você guarde bem isso que eu estou te dizendo. Essa questão de coroas e galardão. Essa coroa e galardão. Isso defende a verdade que as recompensas e coroas consistem essencialmente daquilo que sucede conosco, mais do que aquilo que chegamos a possuir. Então, não podemos pensar em coroas e galardão como possessão, mas sim uma consequência simples de estarmos lá diante de Jesus Cristo. O foco não é a coroa ou o galardão. O foco é estar diante daquele que o adoramos hoje pela fé. Mas naquele dia, como está escrito, o adoraremos na beleza da sua santidade. Então, rejeitamos o ponto de vista materialista sobre os galardões como se fossem mansões ou outras vantagens de ordem física. Antes, esses galardões consistem de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, por participarmos de sua natureza e forma de vida, sendo totalmente transformados segundo sua natureza moral e metafísica. Muito mais importa aquilo em que nos tornaremos do que aquilo que teremos. Então não devemos ter uma mente que deseja o céu pensando em posses, mas naquilo que seremos, porque é mais importante ser do que ter. Este conceito já vale para nós hoje aqui na terra. Alguns priorizam ter, mas a Bíblia nos ensina que mais importante, que a prioridade não é ter, mas é ser. Então todos os crentes mortos se foram, sentiram sua falta, mas os mortos crentes que não estão realmente mortos e nem se perdeu qualquer coisa que tenham feito em favor de Cristo, guarde isso. Todos os crentes mortos que já se foram, sentimos sua falta, mas os crentes mortos, esses mortos crentes, não estão realmente mortos. É uma linguagem nossa aqui da terra, porque a linguagem do céu é que eles já dormiram, mas, como está escrito, e nem se perdeu qualquer coisa que tenha feito em favor de Cristo. Que consolo isso me dá, que alegria isso dá ao meu coração, saber que tudo que fizemos e fazemos para Cristo aqui, ninguém pode reconhecer, ou talvez ninguém reconheça, mas quando chegar lá, você vai entender, valeu a pena. Valeu a pena tudo que eu abri mão, tudo que eu renunciei, tudo que eu me esforcei, tudo que eu me dediquei. Você vai entender que realmente vale a pena servir a Cristo com excelência. Muito mais do que só frequentar a igreja, muito mais do que só ter um título eclesiástico. Vale a pena servir a Deus com fidelidade, com uma vida piedosa dedicada à obra de Cristo. Vale a pena, isso é um consolo.
Estamos caminhando para o encerramento dessa parte. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Está no Salmo 116, versículo 15. Tudo que está vivo morrerá um dia, a não ser que venha o grande e glorioso dia do Senhor, quando os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados. Então, a temível morte é preciosa segundo a avaliação de Deus. Nós ainda agora queremos ouvir o círculo de oração de Primavera 1, louvar o Senhor com um hino, a pedido do pastor Paulo Pires, e as irmãs assim também desejam fazer. Estarão louvando ao Senhor com um hino. Por favor, eu quero pedir às irmãs, por favor, se dirijam a esse lado de cá, de forma organizada, por favor, e se posicionem aqui. Faça uma terceira fileira aqui. Vocês se posicionarem. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de
Meus irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a Deus por este dia em que entendo que eu estou entre amigos e irmãos. Sei que uma boa parte não pôde comparecer por se tratar de um dia útil de trabalho, mas eu quero publicamente externar a minha gratidão. Eu disse minha mãe um dia que eu, por onde passei, eu fiz amigos, e esses amigos são meus irmãos. Eu conheço aqui pessoas que deixaram o trabalho, trocaram folga para estarem aqui comigo e com a minha família. Porque eu entendo que amigos não são sempre aqueles que temos oportunidade de estarmos na sua casa, compartilhando de momentos pessoais da sua vida. Amigos são aqueles que emprestam o seu ombro no momento de dor como esse, para que a gente possa chorar. Eu já estou chorando há 15 dias. Domingo passado fazem 15 dias que tive que internar a minha mãe. E antes que alguém questione como eu ouvi e li, porque eu recebo como pessoa pública que sou, várias mensagens de pessoas próximas ou distantes que questionaram por que isso aconteceu. E aqui não cabe nem tampouco a medicina, ou a mim ou a família, explicar de forma verbal ou científica o que aconteceu. Porque quando a minha mãe se entregou a Jesus e ela desceu as águas em dezembro, 31 de dezembro de 1993, a minha mãe entregou a sua vida para Jesus. E dali por diante a sua vida, ela passou a estar nas mãos de Deus. E há um texto nas Escrituras que eu ouvi ontem sendo citado para mim, que diz o seguinte: os nossos dias estão contados nas mãos do Senhor. Quem levou a minha mãe não foi a doença ou a enfermidade. Quem levou a minha mãe foi Jesus. Assim como hoje eu estou de pé, e os senhores que aqui estão, não sabemos o dia de amanhã, a Bíblia recomenda para aquele que assim está de pé, cuide para que não caia. Eu quero agradecer a Deus, aos meus parentes, uma pequena parte está aqui, porque a nossa família é muito grande. Esse cerimonial está sendo transmitido para algumas pessoas que não puderam estar aqui, e cito apenas um deles e não se sinta diminuído, meus tios e minhas tias, mas eu quero externar a minha gratidão ao pastor Sebastião Francisco, meu tio, pastor da igreja, um homem a quem tenho a minha admiração, me preparou para esse momento, me deu forças, e que esse abraço a ele se estenda a todos vocês, as minhas tias, meus tios, meus primos e primas. Hoje sou eu que estou desse lado. Já estive do lado de vocês, onde
onde tive o prazer de emprestar o meu ombro no momento da sua dor. Eu gostaria que a gente se reunisse mais vezes, e aqui eu estou falando diretamente aos meus familiares, porque eu estou cansado de me encontrar com vocês nestes momentos. Nós precisamos aproveitar o pouco tempo que Deus tem nos concedido, porque eu não vou guardar os últimos momentos que eu passei com minha mãe. A minha mãe, ela foi uma mulher guerreira até o último dia. Uma mulher que, como ontem um amigo me ligou e disse, ela trabalhava nos bastidores, ativa, cuidou de muitos primos que aqui estão e outros que não puderam, ajudaram minhas tias, ajudaram irmãos e pessoas que também não faziam parte da nossa fraternidade. E eu louvo a Deus porque, como disse ao pastor Cláudio no dia de hoje, a minha mãe era uma mulher que sempre me apoiou em tudo. Se eu ouvisse os outros, eu talvez não estaria aqui de pé como eu estou, mas abaixo de Deus, a minha mãe, ela sempre me estimulou, me incentivou, e abaixo do Senhor nosso Deus, a quem creio, e a minha mãe era responsável por poder eu me tornar o homem que me tornei. Quero agradecer a minha família, minha esposa Cristina, que sempre foi muito tolerante comigo, compreensiva, e nesse momento tenho experimentado uma parte dela que, confesso aos irmãos, que tem me trazido muito conforto nessa hora. Da minha filha Sofia, minha mãe só teve uma neta que com certeza ela não vai se esquecer. Eu agradeço a Deus por minha filha ter conhecido as avós. Há 3 anos sepultei a minha sogra, que era a minha segunda mãe. Uma mulher que não tenho palavras. E agora estou sepultando a minha mãe. Eu louvo a Deus porque a minha filha, ela teve a oportunidade de conhecer as suas avós. Quero agradecer a Deus pela vida da minha irmã. Só restou eu e agora ela. Ao meu cunhado, que não é um cunhado, é um irmão. Ele não perdeu um costume, porque fui seu pastor por um tempo, e ele não me chama de cunhado, ele me chama de pastor ainda. Mesmo nos momentos de descontração, ele ainda mantém aquilo que ele viu em mim. Rapidamente eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Quem me conhece sabe que em todas as igrejas que eu tive a oportunidade de pastorear, nunca exigi que ninguém me chamasse de pastor, porque a autoridade a gente conquista com trabalho e com respeito, porque nós estamos aqui para servir. Eu agradeço a Deus pela vida do meu cunhado, pela vida dos meus sobrinhos, em especial ao Fabrício, que minha mãe cuidou dele por muito tempo, carinho muito grande ela tem por ele, e não que os outros sejam diminuídos, não, mas sempre tem aquele, não é verdade? Sempre tem aquele que o coração ele inclina, e eu louvo a Deus porque boa parte dos meus sobrinhos
sempre ativa. Quero agradecer aos meus amigos e aos meus irmãos, a todos os meus amigos e irmãos que puderam e não puderam estar aqui. Que Deus recompense a todos vocês, porque talvez a gente não coma pizza, não jante, não almoce, mas ver vocês aqui é recompensador para mim e para minha família. Eu quero agradecer à Igreja do Senhor, representada de maneira geral por muitos pastores, dirigentes, presbíteros, diáconos, cooperadores, servos do Senhor, na pessoa do pastor Cláudio, que está representando o meu pastor, e ontem, praticamente parando uma reunião, sabendo da situação que aconteceu comigo, ele me ligou, perguntou se poderia fazer alguma coisa, mas eu disse ao meu pastor naquele momento que a única coisa que eu queria era uma oração, porque eu creio que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quero agradecer também ao pastor Ivan, que acompanha meu pastor Cláudio. Quero agradecer, amados irmãos, a toda a equipe profissional de saúde. Quero deixar isso e faço questão de deixar registrado a toda a equipe do Hospital Santo Amaro, HSA, que trataram a minha mãezinha com dignidade, com carinho. Eu não pensei que houvesse uma equipe assim ali. Quando eu tive que assinar os documentos da minha mãe, o obituário, eu disse àquela moça, Luciana, que me atendeu, qual era a área daquele hospital que eu poderia me utilizar para que eu fizesse agradecimentos. E ela sorriu dizendo, nossa, como é poucas pessoas que pensam assim. Eu falei, não, eu tenho gratidão, porque eu vi que aquelas mulheres, homens, médicos, minha mãe era assistida por 7 médicos, eu sei que eles fizeram o que Deus permitiu que eles fizessem. Quero agradecer também aos representantes da empresa onde trabalho, os diretores, que vieram se condoer nesse momento em que estou sentindo agora. E dizer aos irmãos que o legado que minha mãe deixa é um legado de justiça, fé, gratidão e de muitos serviços. O meu muito obrigado a todos vocês. Eu não tenho palavras para aqueles que preencheram aquele espaço que eu e minha irmã não poderíamos estar ali com a nossa mãe. Eu não vou falar os nomes, porque eu posso deixar alguém triste, mas o teu galardão, tua recompensa, meu irmão, porque quem dá um copo de água fria a um dos seus tem galardão de profeta. Eu tenho dito, irmãos, a todos vocês, que Deus nos ajude para que naquele grande dia possamos também ser honrados. Semeie nessa vida, porque quem está aqui não é ela, seu corpo, sua matéria, porque eu tenho absoluta certeza, irmão, eu não estou aqui triste pela partida da minha mãe, eu estou triste por ter que conviver com a sua ausência a partir de ontem. Eu estou alegre, porque eu sei que a minha mãe, ela está nos céus. Não foi porque alguém disse, a sua história de vida prova isso. E Deus abençoe a todos que me assistem agora, a minha gratidão. Quer ver a missionária Silvia um dia?
aceite a Jesus, siga os passos, não é de religião, siga Jesus como teu Salvador, porque no dia em que você fechar os teus olhos, eles se abrirão no lugar que Jesus disse que iria preparar para nós. Obrigado a todos vocês, obrigado à empresa que me acolheu, fez tudo isso. Eu não tenho palavras. Pastor Cláudio, a minha gratidão, minha e da minha família. Muito obrigado. É sabido que a missionária Silvia já está posto em memória, com base nas palavras de Paulo em Romanos 8 e 18. Temos por certo que as aflições e as dores que sofreste neste tempo presente não são para comparar com a glória que a ele há de ser revelada. E por ter cessado sua existência terrena, seu corpo, que aqui está, se entrega ao pó, mas seu espírito já está com Deus, lugar onde todos nós temos a esperança de um dia chegar. No sepulcro, onde passará não há obras, nem conhecimento, nem sabedoria, mas no paraíso de glória, onde está a paz, a harmonia e gozo eternal. A nós que aqui estamos, posso dizer-lhes: façamos o que é correto e bom. Confiemos naquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, versículos 25 e 26. Então, querida família, irmãos e amigos, não se turbem os vossos corações. Crede em Deus e crede em Jesus Cristo, porque na casa do Pai há muitas moradas que Cristo foi nos preparar. Nossa irmã missionária Silvia, agora saudosa, pode declarar como Jó: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha pele ou carne sejam consumidas, mesmo assim eu verei a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu convido a todos a pôr-se de pé. Eu irei fazer uma oração encerrando este ato único desta cerimônia, e peço que logo ao amém desta oração vocês tomem um assento novamente, para que possamos dar algumas orientações. Senhor, sou eu novamente o teu servo Cláudio. Eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente aqui, e é a tua presença que torna este lugar sublime. O Senhor que tem nos dado força para realizarmos este ato e nos concedido da sua graça. Peço ainda mais uma vez, ó Deus eterno, que o Senhor continue a consolar a todos os corações enlutados neste dia, em especial o filho, a filha, o genro, a nora, os netos, a neta e todos os familiares, parentes, irmãos e amigos, mas não somente agora, no tempo presente, hoje, mas nos dias que se seguirão. Precisarão tanto quanto hoje, talvez ainda mais do que hoje, mas o Senhor já tem nos dado outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas nós podemos testificar a respeito de sua presença real e maravilhosa.
Pedimos que o Senhor continue sustentando e fortalecendo a todos, e que a tua misericórdia não se ausente de nós, bem como a tua graça. Assim eu peço, ajude, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis assentar por um instante, por favor. Depois, após o que vai ser passado aqui, é o vídeo agora, né? Vai ser agora, isso vai ser passado no vídeo. No momento da última despedida, eu peço a todos que permaneçam sentados, a fim de que a família e os parentes tenham o seu momento de privacidade, o seu último momento. Então, preservem esse momento, dando esse direito a eles. Depois, então, que a família e parentes voltarem aos seus assentos ou se retirarem, daí então nós, irmãos e amigos, teremos também o nosso momento, tá bom? E assim sendo, cada um vem, passa e se retira de forma gentil, organizada, entendendo que após esse momento que eu estou acabando de falar, é o encerramento de tudo aqui, ok?
irmãos e amigos. Lembrando que, após você passar aqui também está se encenando, não haverá cortejo. Que também evite julgamentos e comentários desnecessários e inoportunos. Meus irmãos, aqui a gente encerra, até para que a nossa dor ela não seja maior do que essa. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eles podem fazer o som. Podem fazer o som, eu li na mão, mas já.
vai dar cura, vai dar cura para todos nós.
abençoe vocês, tá? Deus comporte o coração de vocês, tá bom? Oramos com vocês. Em nome de Então, cuidar dela uma vez, até conseguir entrar aí dela. Conseguir as suas forças. Levanta a cabeça. Cabeça erguida, viu? Tá bom? Ela me amém. Tá bom? Você também. Obrigado, querido. Parar um pouco e Sim, com certeza. hoje a gente não mora tão perto e, sabe, no justificativo civil. Já bateu uma Deus abençoe. Meus amigos, aqui se encerra. É melhor assim. Saber que não está descansando, está dormindo. Ele diz que naquele dia, ao toque da trombeta, todos os mortos, os que dormem na verdade, na versão atualizada, serão despertados, transformados, corpo semelhante a Jesus.